Nem todo não de Deus é perda. Alguns nãos são livramentos que você só entende depois. E a Bíblia vai nos ensinar a enxergar isso com maturidade hoje. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui nós aprendemos a palavra, alinhamos e praticamos a nossa fé, alinhamos a nossa mente, né? E Deus nos ajuda a tomar as melhores decisões que constroem uma vida estável diante dele. Nós estamos no mês de janeiro, e janeiro é o mês das decisões, e nós estamos aprendendo a confiar, mesmo quando a resposta não vem como a gente espera. Aqui você pode ficar, aqui você pode respirar fundo, que Deus não te machuca. Um dos maiores desafios da nossa fé não é quando Deus diz sim, mas é quando Ele fecha uma porta que a gente queria muito atravessar. Você já passou por isso? E a Bíblia não ignora este conflito. Ela nos ensina a interpretá-lo corretamente. E nós vamos novamente aprender com o apóstolo Paulo, que ele diz assim, lá em 2 Coríntios 12:9, um versículo muito profundo e muito conhecido também, que diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos aprender o que isso significa no contexto real, né? Paulo, ele escreve isso depois de orar 3 vezes para que Deus removesse algo que fazia ele sofrer, né? Que a Bíblia fala sobre o espinho na carne que Paulo orava. Ele pediu, ele insistiu e Deus finalmente respondeu, mas Deus respondeu de uma maneira que Paulo não esperava, né? Ele não tirou o problema, ele disse: a minha graça te basta. Deus não tirou o problema, Deus ele deu graça para Paulo para enfrentar aquele problema, e mesmo com aquele problema, ele continuava servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Aqui a gente aprende um princípio bíblico essencial para as nossas vidas. Deus ele não age apenas para nos poupar do desconforto, não. Mas para nos formar seres humanos, pessoas de caráter formado diante de Deus, né? Pessoas fortes. O não de Deus não era castigo, era proteção, né? Muitas vezes Deus nos protege contra o nosso próprio orgulho, né? Dependência própria, né? Que a gente acha que a gente pode depender da gente mesmo, que a gente acaba perdendo o foco durante a nossa jornada. E às vezes tem algo que Deus mantém na nossa vida, porque Ele sabe, né, que aquilo ali vai nos manter fortes, vai nos manter humildes, e Ele nos ensina, nos dá a graça para contornar toda a situação. Até porque muitas vezes tem pessoas ao nosso redor que passam por situações parecidas, melhores ou piores, e a gente só consegue também entender o lado do outro ser humano, às vezes se colocar no lugar do outro, quando a gente realmente passa por um problema também. Muitas vezes até a gente não passar por certas situações, a gente não entende, porque nós somos seres humanos limitados e a gente não tem a mente, né, formada para se colocar no lugar do outro, né? Para viver o que o outro viveu. Então, quando a gente vive, quando a gente passa por certas situações na vida, às vezes Deus ele quer nos formar, nos moldar. Ele quer que nós tenhamos o olhar de Cristo dentro daquela situação. O não de Deus não era castigo aqui. Nunca foi castigo, foi formação. Quando a gente vai ensinar os nossos filhos, nem sempre a gente diz sim para tudo, né? A gente às vezes diz não porque a gente sabe que o não momentâneo vai formar o caráter dele, vai aprender, vai ensinar, né? Que os nossos filhos nem sempre ao longo da jornada da vida, eles vão conseguir tudo que querem da maneira que querem. Às vezes vão ter que se esforçar um pouco mais,
às vezes vamos ter que buscar um pouco mais, né? E assim nós vamos criando os nossos filhos fortes, né? Pais, hoje em dia tá muito difícil, né? Essa questão da criação dos filhos. E aqui a Bíblia também nos ensina algo muito profundo, né? Dando uma pincelada sobre isso. Pais fortes formam filhos fortes, famílias fortes, né? Nem sempre a gente tem que dizer sim. Mente forte aprende a receber um não. Uma mente forte sabe que o não de repente momentâneo. Uma mente forte sabe esperar o momento certo. Então o não aqui de Deus, ele nos ensina em diversas áreas da nossa vida. O não vem para nos formar e nos tornar fortes, capacitados, resilientes. A Bíblia mostra que nem todo pedido atendido produz crescimento, né? Nem toda porta aberta constrói maturidade. Às vezes Deus está sempre nos protegendo, fechando aquela porta. E outrora, Deus às vezes abre uma porta muito melhor. Porque, como eu disse, nós somos seres humanos limitados, mas Deus não. Deus, ele sabe, ele vê lá na frente, ele sabe aquilo que ele está tentando nos ensinar. E através da nossa vida, através dele, da graça dele, nós também possamos, né, ser semelhantes, imagem semelhante dele também, para poder formar pessoas, construir pessoas com o nosso próprio testemunho. Psicologicamente, quando algo não acontece como a gente quer, a mente interpreta como rejeição ou fracasso. Quando a gente tá num plano que a gente pensa assim, não aconteceu como eu planejei, isso gera frustração. Aí a gente começa a se comparar com os outros, aí vem a dúvida, né? Do seu próprio valor, a gente fica questionando o nosso valor. Mas a palavra sempre nos corrige, né? Nem toda frustração é derrota. Algumas frustrações ao longo da nossa vida são redirecionamento. É Deus te reposicionando para viver aquilo que Ele quer que você viva. Deus vê o todo e a gente vê só aquele momento. Fé madura é aprender a confiar mesmo sem entender. E isso a gente tem aprendido aqui na prática todos os dias com a palavra do Senhor, que é o nosso melhor manual de vida. É o nosso manual de vida, que se a gente aprendesse, a gente se frustrava muito menos, né? Vamos, né, na prática, né? Quando Deus ele diz não é um sinal de abandono. Muito pelo contrário, também não é falta de amor. Ele também não está atrasando o nosso propósito. É porque Deus sabe que não é o momento certo ainda. Às vezes a gente quer tamanha bênção, mas Deus sabe que a gente não está preparado ainda. Então, que nós tenhamos maturidade espiritual para depender mais da graça de Deus, crescer no caráter, permanecer no centro da vontade de Deus, porque nem tudo que a gente quer agora, a gente vai conseguir sustentar depois, né? Então a gente parava para pensar, será que eu quero isso agora, mas será que eu vou conseguir sustentar? Será que você vai conseguir sustentar aquilo que você está pedindo para Deus agora? Então Deus, ele sabe e ele conhece o nosso coração, porque ele já tem esquadrinhado o nosso coração e já tem alinhado com o coração dele. E nós estamos sim no caminho certo. Entenda que se Deus está te formando agora, é porque você está no caminho certo. Se você de repente está se sentindo frustrado porque não conseguiu agora, não desista, você está no caminho certo. Deus está te formando para você sustentar tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Que porta se fechou na sua vida que você ainda não conseguiu aceitar? Pense. De repente Deus não abriu aquela porta, Deus não fez aquele milagre e você não aceitou. Você encarou isso de uma forma difícil, que está te tornando uma pessoa duvidosa, que duvida, né, do poder de Deus na sua vida. Nomear isso ajuda o teu coração a descansar. Então Deus hoje ele quer que você descanse, que você
Solte isso, seja livre diante disso. Que se essa porta se fechou, aceite o não de Deus como forma de cuidado. O amor de Deus, ele é tão grande nas nossas vidas. Nunca esqueça que Deus, ele tem o lugar de pai na sua vida. E todo pai que ama também fala não. Agora vamos praticar o nosso exercício do dia. Pratique ao longo do seu dia, se você conseguir. Pense nessa porta que se fechou, né? Ou alguma coisa que você ainda está pedindo para Deus. Peça para Deus te preparar o seu coração para entender a vontade dele. E diga em silêncio: Deus, me ajuda a confiar que o teu não também me protege. Senhor, me ajuda a confiar que nem sempre eu vou receber um sim. Não significa que Deus não vai dizer sim para nós. Não, muito pelo contrário, na maioria das vezes ele sempre tem bênção derramada para nossa vida. E aí a gente, quando recebe o não, a gente se frustra. Não é assim. Peça para Deus, diga em silêncio: Deus, me ajuda a confiar que o teu não também me protege. Respire fundo, reflita sobre isso. Confie, confiança também se aprende, né? A gente também tem que aprender a confiar em Deus, a confiar no seu propósito para nossa vida. Confiança é a base de um relacionamento. Confiança é a base de um relacionamento. Se você tem um relacionamento concreto com Deus, você tem que aprender a confiar nele. Ou você confia ou você não confia. E eu vou te dizer uma coisa que eu sempre venho dizendo aqui, tá? Deus não quer 98, 99% do seu coração, Ele quer 100%. Ele quer 100% do seu coração para que Ele possa fazer 100% na sua vida. Vamos à afirmação do dia? Quando Deus diz não, eu confio. Ele está cuidando de mim. Repita. Quando Deus diz não, eu confio, porque Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de nós. Vamos orar, Senhor? Ajuda-nos, Pai, a confiar quando a resposta não é como a gente esperava, Pai. Cura minha frustração em todas as áreas, organiza os nossos pensamentos, fortalece a nossa fé, Senhor, para aceitar os teus caminhos, Pai. Oh, Senhor, nós escolhemos confiar na tua graça, sabendo que o Senhor vai além daquilo que a gente vê, Senhor. O Senhor vê o que a gente não vê, o Senhor sabe o que a gente não sabe, e mesmo sem entender, Pai, a gente confia em Ti. A gente confia em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Se esse devocional te ajudou a enxergar algo com um pouco mais de clareza hoje, vamos lá, escreva nos comentários o que Deus te mostrou hoje aí, eu quero saber se você está acompanhando até o final. Não se esqueça de compartilhar com alguém, assim é muito importante que a palavra do Senhor seja espalhada e muitas pessoas consigam ajudar, né, ser ajudadas através da palavra a tomar as melhores decisões na sua vida. Uma decisão por dia e Deus vai nos conduzir. Siga o Coffee com Fé, nos siga nas redes sociais, né? Continue aprendendo da palavra e praticando decisões sábias. Aqui nós aprendemos, nós confiamos e nós vamos amadurecendo dia após dia através da palavra do Senhor. Amanhã tem mais palavra para o nosso coração, porque todo dia Deus tem uma porção dobrada para nós, para nossa vida. Então, Deus te abençoe.